Olá, bem-vindos a mais um Aromaterapia em Foco. O Aromaterapia em Foco é uma série do portal de aromaterapia e aromatologia brasileira. Eu sou a Jerusa. Eu sou a Regina. Muito bem-vindos. A gente, nessa série, vem falar um pouquinho com os autores da nossa revista de aromaterapia e aromatologia, Uma Visão Brasileira. A revista faz parte do reservatório de conteúdos do portal, onde a gente tem várias sessões ali, né, para estudar várias questões ali. A gente diz que é uma biblioteca ali para você poder entrar a hora que quiser e acessar, né? Por isso por isso que a gente chama de reservatório de conteúdos, né? Exatamente. E o objetivo da revista é divulgar o que está sendo realizado na aromaterapia brasileira, né? O que os aromaterapeutas estão, os estudos de caso, o que eles estão estudando, né? E aí eles trazem artigos com revisões sobre um tema, enfim, mas temos muitos estudos de caso também. Bastante, né? E aí já temos 9 edições da revista, agora em março vamos ter a edição número 10. Em breve vamos abrir para submissão. E aí a gente chama esses autores para vir falar um pouquinho sobre seus artigos e para também falar como foi o processo de escrever para a revista, suas dificuldades, a emoção de ver o seu artigo publicado, né? Enfim. Nesse Aromaterapia em Foco número 4, nós temos dois artigos, né? Isso. Mas com várias convidadas. Vocês vão entender mais um pouquinho. Nós vamos chamar nossas convidadas, então. A Bárbara, a Jade, a Vitória e a Leite. Bem-vinda, meninas. Boa noite, meninas. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, obrigada também. Bom, vou tirar aqui a imagem, tá? Vocês vão ter aqui depois na legenda vai estar aqui o arroba delas para vocês entrarem em contato, todas as informações, tá? Bom, elas vão começar se apresentando para a gente conhecer um pouquinho delas e depois vão falar um pouquinho dos artigos que elas escreveram. Bárbara, quer começar? Sim, boa noite, meninas. Muito obrigada pelo convite. Um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Bom, eu sou formada inicialmente em ecologia, sou ecóloga de formação. Trabalhei muitos anos com projetos socioambientais e fui chegar na aromaterapia por causa das minhas duas filhas. Sou mãe da Alice, que tem 11 anos, da Clara, que tem 6. Mas eu comecei a estudar aromaterapia já tem mais de 5 anos. E aí, como toda mãe busca, toda não, né? Mas algumas mães buscam alternativas naturais para cuidar dos filhos. E aí, cheguei nos óleos essenciais, no clássico óleo de lavanda. Só que aí, quando fui utilizar os óleos, né, com as minhas meninas, eu vi que o buraco era mais embaixo, que não bastava pingar a lavandinha no travesseiro. E aí eu falei, gente, eu quero estudar isso, quem sabe, né, fazer uma transição aí, quem sabe levar uma terapia para mais pessoas. E foi aí que eu fiz meu primeiro curso de formação com a Dai, da Harmony, né? Sei que muitas daqui, vocês também vêm da escola e da Harmony. Sim. Mas depois desse primeiro curso, não parei de estudar. E o foco do meu trabalho, dos meus estudos, é justamente o público materno e infantil. Então, Muito bem. Legal, muito bom. Jade. Olá, primeiramente também quero agradecer a oportunidade de estar participando desse trabalho. Meu nome é Jade, eu sou terapeuta holística e estudo, pesquiso as plantas medicinais há diversos anos. Os óleos essenciais, há cerca de 15 anos atrás, eu fui fazer um curso de destilação e me encantei. Olha que legal. Lindo. Então, eu já trabalhei bastante com plantas, assim, desde a plantio, colheita, até mesmo a destilação e diversas formas, né, de manipulação, diversas formas farmacêuticas. Eu sou apaixonada pelas virtudes das plantas e suas aplicações. Muito bem. Legal. Vitória. Peço licença, mas tenho que complementar a Jade, mãe da linda Aurora, que é uma fonte de inspiração permanente, né? Bom, então, meu nome é Vitória Esquer, eu sou farmacêutica, eu tenho especialização em homeopatia e antroposofia, e já
já trabalho há 33 anos, minha farmácia tem 33 anos, e antes disso eu tinha feito uma grande parte do curso de biologia, que também traz esse encantamento pela vida, né? A vida é encantadora, né? E chama homeopatia, Magna Mater, eu venho de uma família com muitos médicos homeopatas, e que a gente reconhece na natureza essa fonte de equilíbrio e harmonia, né? Nós somos todos da natureza. E nesses últimos, talvez 8 anos, né, Jade? Que então a gente teve essa proximidade maior e vendo a maneira da Jade trabalhar, de buscar na fonte, né? Essas extrações e tal, foi sempre muito maravilhoso. E recentemente, um encontro com a Babi nessa abordagem materno-infantil, né? A minha farmácia de homeopatia Magna Mater, né? Cuja primeira linha de fitocosmética chama Magna Fili, que é para cuidar dos pequenininhos. Então, foi um encontro assim que eu só tenho a agradecer. E nessa oportunidade agora de estar trazendo uma linguagem, né, para a comunicação do que foi esse projeto, o desenvolvimento, como é que nasceu esse projeto dos bálsamos, né, que foi que a gente teve, eu tive a sorte, né, a honra de poder participar do projeto e a honra de poder agora estar participando da revista aí de uma forma ativa e apresentando esse trabalho, porque eu brinco muito na farmácia assim que os óleos essenciais honram o nome que tem. Eles são essenciais. Ótimo. Por todas essas oportunidades. Tá bom? Ótimo. Leide, quer se apresentar? Vamos lá, então, boa noite, meninas. Primeiro, uma honra, né? Mais uma vez estar aqui com vocês do FAB, um projeto que eu amo, sou suspeita em falar desse projeto, acho um projeto riquíssimo. Gostaria muito de ter mais tempo para acompanhar. Falta tempo, corro, não consigo acompanhar tudo que tem lá de tão rico que é. Mas é um projeto que eu admiro muito, que eu acho essencial, assim, para a nossa aromaterapia brasileira. E é uma honra estar aqui mais uma vez com vocês. E, né, eu sou Leide Mara, sou uma baiana do interior da Bahia e amo a aromaterapia e trabalho com aromaterapia há 8 anos, né? Cheguei para a aromaterapia através de uma busca por produtos naturais para o meu marido, que tem alergia a cosméticos, né, e a cheiro sintético. E eu, como mulher, queria usar as coisas e não podia, porque, né, o marido não conseguia conviver com cheiros ali. Então, fui em busca de cosméticos naturais para ver se funcionava para ambos, né? E nessa jornada encontrei a aromaterapia transformadora através da IPETRI, né, da Harmonia, que foi minha primeira formação. E desde então já são 8 anos aí estudando e trabalhando com a aromaterapia. Uma vez picada pelo bichinho, dificilmente a gente consegue largar esse universo, né? A gente batalha, mas não dá mais para sair disso aqui. Então, nesses 8 anos, né, eu comecei a trabalhar com mulheres, atendendo mulheres especificamente, e aí há um ano, um pouquinho, 2 anos, surgiu aí a oportunidade de começar a falar sobre empreendedorismo pela busca que outros profissionais vinham até mim querendo entender mais como é que eu fazia e tal. E daí começou esse trabalho e ele tem se consolidado a partir desse ano, principalmente. E hoje eu trabalho falando também para aromaterapeutas, mentorando outras aromaterapeutas, conduzindo elas a esse processo de empreender, profissionalizar, se posicionar nas redes sociais, usar as redes sociais de forma ética e profissional para divulgar e expandir uma aromaterapia segura, tendo em vista tamanha necessidade que nós temos de fazer um bom uso das redes sociais para falar do nosso trabalho, né? Então, hoje, minha missão como aromaterapeuta também é conduzir outros aromaterapeutas a usar as redes sociais para divulgar o seu trabalho e viver de aromaterapia. Assim como hoje, graças a Deus, eu consigo viver da aromaterapia. Ótimo. Isso que eu falei, né? Eu acho que elas, né, as três, a Bárbara, a Jade e a Vitória, fizeram um artigo sobre um projeto, vocês vão saber daqui a pouco, né? Como é que foi esse projeto delas. A Vitória já falou um pouquinho ali, mas elas vão abordar mais. E a Leide falando sobre empreender, né? E a Leide fala, né, Leide, de várias formas que se pode empreender na aromaterapia. Como que foi esse projeto de vocês, que depois acabou virando o artigo, né? Dessa construção desses bálsamos? Bom, quem quer começar?
Eu? Ó, a Vitória começou um pouquinho falando mesmo, né? Esse encontro nosso foi realmente um presente, porque, primeiro que ter, né, ser uma aromaterapeuta e ter a parceria de uma farmácia, que tem uma história tão bonita, né? E uma abertura para entrar com a aromaterapia. Eles já tinham, né, produtos feitos com óleos essenciais, mas, assim, ter uma parceria lá dentro é algo que, para mim, foi um presente, porque a gente não encontra essa abertura em qualquer lugar, né? E essa é realmente uma nova possibilidade para nós, aromaterapeutas, podermos atuar e fortalecer o nosso trabalho enquanto aromaterapeuta e levar produtos de qualidade para os nossos clientes interagentes, né? Então, assim, foi maravilhoso. Eu e a Jade, nós temos as filhas na mesma escola. Uma das minhas filhas estuda com a Aurora, filha da Jade, e foi aí que a gente começou essa conversa, né, Jade? E aí a Jade me contando sobre a Vitória, o trabalho maravilhoso da Magna Mater, que eu já conhecia, minha mãe já comprava produtos lá, a gente está falando de Belo Horizonte aqui, viu, gente? Minas Gerais. Não, não Belo nem vai Horizonte... perceber, né? Não, né? Não dá para perceber, imagina. A roça grande, né, que a gente está aqui, então a gente acaba conhecendo umas às outras. E aí, quando a Jade falou, vamos levar, né, a gente estava conversando, muitas mães me procurando a Jade também na escola, porque no período de outono e inverno, a gente sabe que as questões respiratórias ficam muito exacerbadas entre as crianças, né, principalmente aquelas que estão mesmo na escolinha. Então, as mães procurando algo para questões respiratórias, e a gente falou, por que não unir, né, os nossos saberes e pensar em um produto voltado para essas mães, para que elas possam utilizar com as crianças de uma forma segura, de uma forma gentil, né? E aí, se vocês quiserem dar continuidade, meninas, para que falem também. Sim, e foi interessante porque partiu dessa ideia, né? Seria um bálsamo sazonal, digamos assim, né? De outono e inverno. Uhum. De acordo com o desenvolvimento, a gente foi percebendo que ele era muito mais que isso, na verdade. Por isso que ele ganhou o nome de bálsamo multifuncional, porque a base dele é a base de uma pomada que tem uma base muito gentil, uma textura bem interessante, assim, suave, aveludada, com ceras e manteigas, né, bem selecionadas. Então, para a pele infantil é bem interessante. Então, ela ajuda a proteger, a cicatrizar, ajuda a acalmar, né? Além de ajudar na questão respiratória, né? Nesse desconforto, ele vai além disso. Outro dia, até no aniversário que a gente estava, né? Uma coleguinha da nossa filha machucou o bracinho, né? Aí a Aurora foi correndo, falei, já foi buscar. Querendo alguma coisa, né? Aí uma outra mãe tinha o bálsamo na bolsa, ela falou, preciso do bálsamo. Passou na amiguinha e aliviou, ela falou, foi muito bom. Então, isso foi muito gratificante, né? Na verdade, ele foi muito além do que a gente imaginava, né? A gente foi aprendendo ao longo da construção, tanto do artigo quanto da própria formulação. O nome inicial do bálsamo seria bálsamo outono e inverno, né? E depois a gente mudou para bálsamo multifuncional, porque não é só para o outono e inverno, né? Não está restrito ali a esse período. Nessa época, né? Em termos de produto, foi muito interessante também, porque é isso, tem uma linha de fitocosmética que nada tem parabeno, nada tem petrolato, a aromatização é só com óleo essencial, né? Enfim, tem todo um cuidado. E que é da família dos pelinhos que a gente fala, e é muito fofinho. A gente desdobra, então o cuidado ainda fica mais acentuado, como a gente realmente faz, igual a gente fala assim, igual você não fala alto perto de uma criança, quando um neném, né, você não fala alto, você não coloca luz forte, você também vai suavemente em termos dos aromas, em termos da textura. Então é todo um universo que por si convida a isso que a Jade falou tão bonito, a gentileza, né? Na linha semi-medicinal, a gente já tinha desenvolvido um bálsamo nasal, só que com óleos um pouco mais intensos, voltado para o público adulto. E sempre com essa demanda de algo que abrangesse de forma responsável o universo, né? E aí, o conhecimento da Babi e da Jade, assim, vieram assim, brotando
como para atender essa lacuna. Isso eu acho muito bonito. Como que os produtos, muitas vezes, eles vêm não buscando um público consumidor, mas a necessidade é que parece que molda. Então, quando a gente pensa no encontro, não é só de um lado só, aqui buscando lá ou cá buscando cá. Né? É um nascer conjunto de possibilidades e necessidades. Então, nesse contexto, veio muito responsavelmente atender a essa necessidade. Como os meninos falaram, né? Inicialmente, quase que como uma extensão, porque tinha demanda dessa coisa da desobstrução, de minimizar processos inflamatórios, né? Então, veio inicialmente para atender isso, só que por trás de todo esse processo tem uma necessidade mais profunda da própria criança. Então, o próprio desenvolvimento do projeto, da forma farmacêutica, que tipo de emulsão que a gente vai utilizar? Vai ser emulsão óleo-água, água-óleo, vai ser, o que vai ser a partícula dispersa, o que vai ser a partícula contínua, né? Aí culminou na pomada, que é onde você tem a parte aquosa desperta num veículo oleoso, né? Um veículo lipofílico, que a gente fala, né? Que, primeiramente, ele traz uma estabilidade muito maior, bioquímica, né? E microbiológica. Então, você não tem tanta necessidade de ficar colocando conservantes pesados e tal. E, por outro lado, a espalhabilidade, ela traz um calor, sabe? Essa coisa do óleo quentinho. Ele traz um conforto, né? Especial. Ele parece né? A gente tem na referência de trabalho lá, assim, com o que a gente trabalha? Com óleo, com isso, com aquilo? Não, a gente trabalha com acolhimento e cuidado consciente, através de isso, aquilo, outro. Então, o multifuncional, ele traz exatamente esse acolhimento das necessidades do público tão especial, né? Cuidando de forma consciente. Então, esse foi, eu acho, né, gente, eu acho que no tricô cotidiano, que a gente sempre conversava muito, tá? A Babi, inclusive, foi incrível, porque ela teve a oportunidade de fazer um treinamento com a equipe, a Babi e a Jade trouxeram um treinamento para a equipe toda da farmácia, para trazer mais conhecimento, fazer mais sentido tudo isso que está sendo feito. Então, não é só o produto, não são só os insumos, não é só o conhecimento, é uma soma de tudo isso num ambiente que culmina num produto que, por exemplo, atendeu a Piquititinha lá na hora da festa, adorei a casa. Né? Tem sido muito bonitos mesmo, né? Eu achei, só falar mais uma coisinha rápida, que eu achei muito bonito também, que quando surgiu a possibilidade do artigo, né, foi tão interessante porque teve um produto que veio nascendo dessa forma, né, culminou nessa florzinha, né, nesse fruto, né, e para a gente formalizar esse processo todo, colocar ele em desenho, colocar em linha, né, em linearizar esse processo que foi tão vivo, é bacana porque a gente tem que mergulhar em algo que é linear, que é papel, a gente escrever, mesmo que seja um papel digital, não tem problema, e isso ganha vida de novo, porque a gente tem... Oi? Não, falou que uma coisa que eu pensei em falar é isso, que esse processo da produção do artigo, essa questão de organizar as ideias, né? E verbalizar é dar forma, é dar vida, né? Exatamente. Foi muito especial mesmo escrever. A gente deu forma através do artigo também, né? Sim. Legal. Como as meninas nos convidaram, né? Quando a Jerusa, a Regina falaram, que tal escrever sobre aromaterapia? O foco inicial seria escrever sobre algo para o público infantil ou para gestantes, né? Que é mais esse universo aí que eu trabalho. E aí, quando eu trouxe essa possibilidade da união da farmácia com a aromaterapia, que era algo que a gente estava praticando, vocês gostaram e foi muito legal receber essa abertura de vocês também, né? Não, sim, é porque aqui eu falei logo no começo, aqui antes de apresentar vocês, que um dos nossos principais propósitos aqui do portal sempre foi fazer conexão, né? Então, essa conexão que aconteceu entre vocês três, esse processo todo entre vocês, é um processo de conexão incrível. Então,
assim, super casou, né, com que o nosso propósito. Então, foi lindo mesmo. A gente adorou também. Legal que no processo de escrever, né, de constituir o artigo, foi brotando também o que é, mais uma vez, essencial. A gente foi vendo o que era essencial no processo, o que era essencial no encontro, nas conexões, e quando você fala disso, da conexão é ouro no azul, como falava minha mãe. E aí, a hora que vocês estavam criando o produto, né? Vocês querem falar um pouquinho do que tem no produto, que vocês criaram, como é que vocês escolheram esses óleos essenciais, porque a gente está falando de um público de criança pequena, onde a gente tem que ter um cuidado muito, muito, muito além do que a gente tem, né? Um é para de quantos meses? De 6 meses? Isso, a partir de 6 meses, né? De 6 a 99 anos, como a gente brinca. E o outro a partir de 24 meses, a partir de 2 anos de idade. Que é um público que a gente deve ter cuidado com o uso dos óleos essenciais, e vocês tiveram um olhar de cuidado aí sobre esse uso, né? Até eu acho que você podia fazer um comentáriozinho, que foi uma primeira coisa que eu e a Rê ficamos assim, só para ver o que vocês iam escrever, que é sobre o eucalipto radiata, né? Que é sempre um óleo que sempre entra numa discussão aí sobre o uso com criança. Então, quisesse falar um pouquinho sobre isso? Sim. Então, essa questão do uso dos óleos essenciais com o público infantil já é algo que a gente tem esse olhar, né, no nosso dia a dia, nossa prática, no atendimento às famílias, porque é um público que tem ali todo o seu sistema respiratório, na verdade, todo o organismo em maturação ainda, né? Então, o sistema imune também não está totalmente maduro, e aí a gente pensou em uma combinação de óleos essenciais, porque um único óleo já é uma sinergia perfeita criada pela natureza. Então, a gente poderia, quem tem um óleo essencial em casa pode usar um óleo seguro ali para o seu filho. Mas por que não pensar em potencializar esse efeito, criando uma sinergia, né? E aí a gente também pode pensar nessa questão assim, da individualização do atendimento, que é algo primordial para nós aromaterapeutas. Então, se a gente está atendendo uma família, a gente vai direcionar a escolha dos óleos essenciais, mas ter um produto pronto, uma concentração adequada, segura, gentil para o público infantil é legal, porque quando as crianças estão resfriadas, com algum sintoma, com alguma questão, alguma doença, as mães se desesperam. E aí a primeira coisa que elas fazem é ir na sua caixinha de óleo essencial e utilizar de qualquer forma, né? Então, oferecer essa possibilidade de um produto que é direcionado para o público também é algo interessante, né? E aí, nessa questão da escolha dos óleos, a gente realmente, a partir de 6 meses, né, para o público menorzinho, a gente optou por óleos que são bem gentis mesmo, então é o Roúde, o Petit Grand, né, o Absoluto de Benjoim e a Copaíba. Então, assim, numa concentração bem pequena, bem tranquila para utilizar com eles. E depois, a partir dos 2 anos, a gente inseriu aí o eucalipto radiata, que é algo polêmico, né? Mas ele tem numa concentração também muito baixinha, para trazer 1,8 cineol ali para ajudar a expectorar mais. E em combinação com os outros óleos que a gente trouxe, ele se torna parte ali dessa sinergia, né? Ele se torna um óleo que vem para agregar e não entra como algo agressivo, né? Que possa causar algum dano ali àquela criança. Óbvio que a gente coloca como informação lá, né, meninas, inclusive no site, para a venda lá da Magna Mater, que é fundamental observar a sua criança. Então, qualquer produto que a gente vai utilizar, a gente sabe que cada organismo é único e pode ter respostas distintas ali com aquele produto, né? Não só se tratando de óleos essenciais, qualquer produto. E que nunca esse bálsamo irá substituir o acompanhamento médico, óbvio. Né? É algo que vem para agregar nesse cuidado aí, né? E uma coisa que eu achei muito interessante, acompanhando os meninos nessa elaboração dos óleos, dessas sinergias e tal, foi exatamente o que ele trouxe, que é a questão com cuidado com a concentração, porque a gente trabalhando com homeopatia, depara muitas vezes com uma descrença da homeopatia, exatamente porque não tem uma ação quantitativa, não é aquela coisa quantitativa mesmo, né? Não tem substância, como é que atua. Então, já é um ambiente que a gente tem que lidar muito com essa questão do que é o significado de uma concentração do quantitativo em relação à substância. E eu percebi muito, eu acompanhei muito encantada,
o cuidado que os meninos tiveram exatamente em relação à concentração, porque não é analógico, presente e ausente. Como presente e como não presente. Como colocar e como não colocar. Então, o empenho delas exatamente em verificar isso que ela trouxe, a concentração, o quantitativo que tinha naquele, não é óleo puro, é um óleo num contexto, é um óleo que ele está sendo carreado ali. Então, essa questão da dose, eu fiquei muito, muito bem impressionada e muito encantada com o cuidado, com a dedicação que as meninas tiveram nessa responsabilidade, sabe? Eu achei muito, muito legal. Eu achei que a gente falou muito sobre isso, né? E pediu para a Bárbara, quando vocês fossem escrever o artigo, detalhar muito isso, porque o objetivo da revista é que, para que todas as pessoas que estão vendo ali vejam o olhar que vocês tiveram, passo a passo, para a formulação, os cuidados, né? Fazer essa divulgação desse olhar cuidadoso, né? Porque vai ter uma terapeuta que está ali que não tem, de repente, não costuma trabalhar com criança, então vai ver todo esse olhar que vocês tiveram, esse detalhamento, né? Então, isso é muito importante. O aromaterapeuta acostumar a fazer isso, é isso que a gente incentiva muito também, né, Rê? Essa coisa de anotar, independente de se você vai fazer um produto, como elas fizeram para venda, né, maior, ou se você está fazendo atendimento individual, você fazer esse detalhamento do que você está fazendo é muito importante, né? Para a tua vida como aromaterapeuta mesmo. Para você acompanhar, para você ver o que você já prescreveu, até para você, quando precisar olhar para o outro interagente, assim, eu já pesquisei isso, eu já fiz, como é que foi que eu fiz? Onde que deu certo, onde que deu errado? Isso é um cuidado que o aromaterapeuta tem que ter, fazendo essas anotações do que foi feito, né? Do que foi realizado. E aí, nesse contexto, eu vou perguntar para vocês como é que foi escrever o artigo em si. Vocês falaram já um pouquinho, mas aonde vocês sentiram dificuldade, aonde para vocês foi tranquilo, e também como é que vocês se sentiram, né, estando com esse artigo aí publicado numa revista. É um desafio, né? É um desafio, mas eu senti muita segurança, porque eu senti apoio de vocês, né? Porque a gente mandou a primeira versão, aí teve essa resposta, né? De ter essa revisão e falou, aqui tá legal, pode mudar isso e tal. Então, isso eu acho que facilitou bastante. Mas acho que, não sei, a organização da ideia mesmo, assim, de qual o objetivo. Isso foi se clareando. A conclusão do artigo, né? Ela vem realmente no final, depois que a gente já tinha escrito, já estava organizado, aí que a gente vai percebendo e vai olhando sobre outra ótica também, né? Penso que seria, tomara que ele sirva de colaboração para outras pessoas que queiram escrever também, porque é um processo de aprendizado, né? Sim, isso é muito importante que você falou, Jade. Eu acho que escrever traz um aprendizado para a gente. Isso é essencial. Isso a gente olha de outra forma e aprende, fala, não é bem assim, reflete, né? Isso, não só escrever para a revista, mas você escrever ali o que você está fazendo, traz um organizar as ideias. Exatamente. Acho que é uma contribuição enorme assim, a qualquer trabalho. E isso que a gente falou da assistência que foi sendo dada para uma construção. A gente até fez um comentário um dia que trazia assim, enfim, a experiência que a gente foi sentindo por parte dessa assistência de vocês, da parte da revista, no que é uma linguagem que traz algo do embasamento, porque a gente sente que não é só um artigo assim que fala, que é uma delícia, que a gente senta e conversa aqui igual apresenta, é uma delícia. Mas é muito legal essa segurança para sistematizar. É algo que traz uma segurança técnica, traz uma segurança exatamente de embasamento, para que isso eu achei bonito também, como vocês compartilharam a importância, o empenho, o propósito da revista de favorecer que outras pessoas, né, possam trilhar esse caminho, e para isso tem que ser um caminho muito consolidado, que foi o que eu senti muito nessa experiência. Já escrevi outros artigos, outras situações, mas nessa experiência com a revista, eu achei muito legal isso. Esse apoio para que a construção do conteúdo tivesse a liberdade para a gente comunicar o que foi o processo, acompanhado de uma sistemática.
uma sistemática que inspira segurança e embasamento, tanto para a gente, e depois lendo o artigo pronto, né, gente? Eu falei assim, nossa, como tá bom ler esse artigo, e tenho muito a agradecer, porque é uma orientação que, por parte da organização da revista, foi muito boa, isso eu realmente quero agradecer. Essencial. Essencial. Foi mesmo, meninas. Eu também só quero, assim, as meninas já disseram tudo, né? Mas vocês foram incríveis, assim, deram um apoio muito legal. São, né? Esse trabalho do PAB é maravilhoso. É, só fortalece a aromaterapia e outras profissões, né? Olha que legal essas conexões, assim. E a gente já tinha tudo em mente, né? Até as referências. Ah, por que a gente escolheu esse óleo? Ah, já sei por quê, a gente conversando. Mas quando você coloca no papel, é muito diferente. E foi um desafio gostoso, construído a 6 mãos, né? A gente conversando, vocês traziam a gente para a terra, né? Que às vezes a gente dava umas, nossa, vamos escrever, aí vocês, não, meninas, vamos colocar isso aqui, ó, desse jeito aqui no papel, tá? No encontro ao vivo vocês falam como que foi, né? Então, assim, foi muito legal, foi muito bom, obrigada. Que bom. Uma honra, muita gratidão mesmo. Muito. E eu vou só compartilhar uma experiência rápida, assim, isso que a já tinha falado em relação ao produto, né? Disso dos 6 meses aos 99, né, ou mais. Como que, por exemplo, porque lá é uma farmácia num bairro que é mais antigo da cidade e tal, e que tem sido muito divulgado o valor dos óleos essenciais, né, por diversas frentes, e muitas vezes pessoas idosas que também, no ciclo de vida dela, estão deparando com mais sensibilidades, com mais dores vividas, né? Porque se a criança ela tem a sensibilidade porque está nascendo, o idoso tem a sensibilidade porque já viveu demais, tem muito sofrimento, tem muita dor, tem muito trauma. Então, o óleo essencial, e eu reitero, assim, a bênção que é ver iniciativas que trazem de forma responsável o conteúdo dos óleos essenciais, como está o caso da revista do trabalho de vocês, a gente vê bem mais de uma pessoa. Eu encaminhei a utilização do bálsamo para idoso, e como que tem sido bonito a devolutiva disso, de ser tratado com cuidado. Nossa, não me deu alergia, isso que eu estava falando antes, né, da alergia do marido, né? Ou seja, é esse cuidado mesmo, bem radial e bem completo. Então, só contando que idosos também estão sendo muito bem, amorosamente cuidados. Né? Muito lindo. Isso é muito bom. Bom, já voltamos a falar com vocês, agora vou falar um pouquinho da Leide, né? A Leide já escreveu 2 artigos para a gente, né, Leide? O primeiro foi sobre óleos essenciais brasileiros, porque aqui a revista é revista que fala de muito, né? A gente quer focar todo o portal, né? E a gente quer focar muito nos óleos brasileiros, porque tem pouco conteúdo sobre eles. E aí o primeiro artigo que a gente pediu para a Leide escrever para a gente foi sobre óleos essenciais brasileiros na saúde da mulher. E aí um segundo, mais recente, que a Leide escreveu para a gente, que foi sobre empreender na aromaterapia, né? A Leide tem falado muito sobre isso, vocês viram a apresentação dela. Esse olhar que a gente tem que ter essas conexões, como as 3 fizeram, a Bárbara já de Vitória. Então, Leide, conta um pouquinho como é que foi escrever esses 2 artigos e todo o processo, né? E um pouquinho do que você falou, né? Então, vamos lá. Primeiro, parabenizar as meninas pelo lindo trabalho. Já vi que o projeto foi lançado, está sendo sucesso, mas tem aí também a possibilidade de mais projetos dentro disso aí, né? Vocês já podem fazer um infoproduto aí, lançar explicando como é que cria um produto do zero. Tá aí a ideia. Aí a ideia. Já começa a dar ideia. Vende muito. Mas nessa questão do artigo, é muito como as meninas falaram também, né? Lá quando eu escrevi o primeiro artigo, foi bem lá no início, também, assim, a gente tem o estudo, a gente trabalha com a aromaterapia, mas colocar isso no papel de forma que venha a ser não uma conversa, não um bate-papo, mas que tenha um embasamento, mas que tenha que você comprove ali por que você está usando aquilo ali, né? Colocar em uma linguagem que venha trazer esse olhar mais, vamos dizer assim, mais teórico, né? Muitas vezes não é tão simples, né? Principalmente quando a gente fala de óleos essenciais brasileiros, porque ainda a gente tem pouco conhecimento sobre isso, poucos estudos sobre isso, né? E eu vim trazendo dentro da minha abordagem
que é a saúde da mulher, né? Hoje eu uso muito os óleos brasileiros no cuidado da saúde da mulher e vejo excelentes resultados, né? Assim, óleos essenciais como copaíba, como a pimenta rosa, que eu falo que a minha paixão é a pimenta rosa, né? Que são excelentes para a saúde da mulher em várias áreas da vida, e isso é bom porque nos dá a possibilidade de sair daquela rotina, daqueles mesmos óleos essenciais, né, que são muito mais do que um óleo como o gerânio da saúde da mulher. Gerânio é muito mais do que um óleo da saúde da mulher, mas às vezes fica tão rotuladozinho, né, que parece que ele é só aquilo. Então, escrever para o artigo para a revista, foi trazer a minha prática de trabalho, né, lá no primeiro artigo, sobre aquilo que eu estava aplicando, né? Eu lembro que foi bem no início, assim, que a Dai lançou aquele combo de óleos essenciais brasileiros. Eu corri, comprei, e eu fiz, na época, eu conheci os óleos essenciais brasileiros bem no iniciozinho, né? Porque quando eu fiz a pós em Química dos Óleos Essenciais com a Dai, aquela turma foi responsável por fazer a apresentação dos óleos essenciais brasileiros para as pessoas. Então, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz dentro da rede social, foi falando de um óleo essencial brasileiro, que era uma atividade da pós de Química. Então, a gente estudou muito aqueles óleos essenciais, né? E eu já estava aplicando, então foi trazer a minha experiência clínica para o papel em um formato de artigo, né? E aí, claro, as meninas, né, a Jerusa, a Rê, foram muito solistas, orientaram, Leide, vê isso, Leide, vê aquilo, né, porque a gente era uma terapeuta, né, a gente não tem tanta essa visão, assim, né, porque eu não tinha, né, então eu fui em busca dessa parte mais acadêmica, né, dessa linguagem mais acadêmica, simples, mas acadêmica, porque tinha que trazer um embasamento, né, então foi um desafio, mas foi um desafio também que me tirou da zona de conforto, né, e eu não estava sozinha, né, tinha a Jerusa, tinha a Rê, estava ali o tempo todo orientando, então foi muito gostoso, e é bem como as meninas dizem, é você olhar e dizer, caramba, acho que a gente olha, nem eu tinha consciência que era tudo isso, né, a gente está trabalhando, a gente está fazendo, mas quando você olha ali pronto, você diz, nossa, é tudo isso mesmo, né, e se torna um documento mesmo, né, se torna um objeto de estudo. Volta e meia eu vou lá no meu material que está aqui até hoje, dou uma olhadinha, porque a cabeça da gente não guarda tudo mesmo, né, então, ela se torna um objeto de estudo, né, para a gente também, de consulta para a gente também, né, de forma muito mais concreta, tudo organizadinho, bonitinho. Então, para mim, foi maravilhoso olhar para isso, né. E aí, já no outro, né, quando a gente vai falar agora sobre outro tema, né, totalmente diferente desse, que já não trazia óleo essencial em si, mas trazia sobre a prática do trabalho do profissional, também foi desafiador, já havia um certo familiaridade com o processo, mas foi desafiador por quê? Porque é algo novo, né? Algo novo, algo que ainda não era falado. A gente já está vendo aí, graças a Deus, um burburinho maior em cima disso, e que bom que está acontecendo, né? Eu falo que vocês estavam falando aqui, eu pensando, falei, nossa, a gente está fazendo parte de uma construção de uma aromaterapia, né? Porque, na verdade, o que a gente está vendo aí hoje espalhado, muita coisa não é aromaterapia. A gente ainda está construindo a aromaterapia. E é muito gostoso ouvir as meninas falando desse produto, desse bálsamo, com todo cuidado, com todo zelo, com todo acolhimento, sabe? Com tudo que é a aromaterapia. E ver isso me alegra e me impulsiona a entender que a gente precisa continuar falando disso. Porque isso é aromaterapia. Você imagina uma pessoa utilizar um bálsamo desse? Ela sente tudo isso. Ela sente esse carinho, ela sente esse cuidado. E aí você imagina um negócio lindo desse aqui, né? Aqui, só no meu ciclozinho de pessoas, né? Só aqui nas famílias amigas das meninas, ou só aqui no nosso universo de aromaterapeuta. Não é justo, eu falo, não é justo, né? Tem que ser expandido, tem que ser explodido para o mundo isso. Né? E qual que é o meio hoje que a gente tem para isso? Rede social. E a aromaterapeuta tem um ranço de rede social, e eu entendo muito porque, né? Porque viu a aromaterapia sendo banalizada na rede social. Então, acaba que nós temos esse rançozinho, né? Já tem melhorado, eu vejo isso, mas a gente precisa entender que é o meio pelo qual nós podemos levar, expandir todo esse nosso conhecimento, toda essa nossa potência de cuidado para com o outro através dos óleos essenciais. E foi uma das coisas que eu trouxe ali dentro do artigo,
Isso é empreender. Quando a gente vai entender o que é empreender, o que é colocar um negócio no mundo, é você chegar em um lugar onde tem uma necessidade que você, com o teu conhecimento, pode ajudar a sanar aquela necessidade. E nós temos um conhecimento maravilhoso, né, que é o uso dos óleos essenciais. E uma necessidade extrema na humanidade de se cuidar, de olhar para o ser humano como um todo, de sair do remediar, de sair do partes, né, e olhar para a integralidade. Então, por que não empreender? Por que não falar de empreender na aromaterapia, né? Porque viver na aromaterapia como se não fosse coerente, correto e justo ganhar ou fazer dinheiro, que eu não gosto da expressão ganhar, mas fazer dinheiro com isso, né? Não estou falando de enriquecimento, se ele vier, a gente está pronto, a gente recebe, né? Mas não é esse o foco. Mas também não é você pegar todo o teu conhecimento que tu tem e jogar para o universo simplesmente do nada, porque dinheiro é energia, dinheiro é troca, né? Então, a gente precisa ter essa visão. Então, dentro do artigo, eu busquei trazer esse olhar para que quem lê aquele artigo, para quem lê, para quem vai ler a partir de então, possa entender que você precisa empreender como aromaterapeuta. E eu sei que é desafiador, porque agora a gente parte para, como algumas meninas chegam para mim, Leide, então quer dizer que agora, além de eu ter todo esse trabalhão com a aromaterapia, eu ainda vou ter o trabalho de pensar em empreender, divulgação de rede social, formular produtos, juntar tudo, nota fiscal, um tirar nota, vai, caixa, entrada de caixa, fluxo de caixa, vai, porque isso faz parte de uma profissional, né? Isso faz parte de toda a profissão, né? Nenhum médico é só médico, ele também é empreendedor, né? Ele precisa entender para pagar as despesas dele, para investir nos cursos dele, e assim nós também. Acontece que quando nós vemos para a aromaterapia, a gente vem sempre por algo pessoal. Então, a gente vem investindo de algum lugar e investindo por conta de uma busca pessoal. Só que a partir do momento que isso se torna o meu trabalho, essa visão, essa chave, ela tem que mudar na minha cabeça. Eu preciso agora entender que agora não é mais algo pessoal, não é um hobby mais. Agora é a minha profissão. E como profissão, onde eu invisto, eu preciso ter retorno. E isso é uma visão de empreendedor, né? E tá tudo certo, é isso que precisa ser. É uma visão de um profissional. Por quê? Porque eu estou levando o meu conhecimento. Olha quanta coisa linda as meninas trouxeram aqui, né? Esse conhecimento precisa ser expandido. Agora, eu tenho certeza que elas forem colocar ali no papel os custos disso são muito altos, né? E aí eu estou falando de custos que elas podem mensurar. E os que elas não podem mensurar? Conhecimento, tempo, né? Investido. Mas e o benefício de quem vai receber esse bálsamo, né? É uma mãe que vai aliviar ali a congestão nasal do seu filho com segurança. Isso não tem preço. Isso tem valor. Preço não, né? Então, um idoso que precisa usar um óleo essencial com segurança para a pele que está tão, né, fragilzinha, não dá mais para usar qualquer coisa, e aí vem esse bálsamo com... Elas foram falando, eu fiquei imaginando aqui esse bálsamo com tipo uma seda, assim, ó, passando na pele, assim, aquela coisa bem... Imagina o carinho disso tudo. Isso não tem preço, isso tem valor. E aí nós precisamos transmitir esse valor. E eu costumo falar da rede social porque foi aonde eu cresci. Eu moro numa cidade de 20 mil habitantes. Eu jamais conseguiria estar vivendo a aromaterapia se eu não tivesse a rede social, né? Então, é a rede social que vai levar todo esse nosso conhecimento. Agora, claro, de forma responsável, de forma ética, sabendo fazer isso, né? É importante a gente falar sobre isso, né? Não é banalizar, mas é trazer de forma ética, profissional e construindo essa aromaterapia que eu falei. Isso sim, o que nós estamos falando aqui é aromaterapia. Isso que as meninas fizeram é aromaterapia. E essa aromaterapia precisa ser mostrada para o mundo, né? Então, usar as redes sociais de forma coerente, clara e profissional, né? E isso tudo é empreender. Isso aí. O artigo da Leide é isso, né? Ele traz esses insights, traz essa chacoalhadinha. Inspiração. Também, né? Uma chacoalhadinha, mas também inspira para fazer esse olhar, porque às vezes nós, como aromaterapeutas, fica com esse olhar aí de mas né, não é todas, né? Mas ainda tem uma base de vou ganhar dinheiro, vou divulgar, vou falar. Não, tem que falar, né, Leide? Tem que divulgar, porque
Hoje mesmo, né, vi um post aí de uma conhecida nossa, da Gabi, né, e ela estava falando sobre isso, de uma pessoa que está vendendo óleo essencial agora. Entrou na lista dos produtos dessa pessoa. Não vamos falar aqui, né, mas enfim. Mas já veio com desinformação, com a forma errada de usar, né, enfim. E a gente, como aromaterapeuta, fica assim, com isso, né, vendo essas coisas. Mas, assim, uma coisa que a gente sempre fala no PAB, né, Rê? Não subestime a força de uma semente. Então, a gente tem que jogar a semente aí da boa informação e saber que uma hora vai cair nos ouvidos e a pessoa vai, opa, peraí, né? Tem um grupo fazendo aí um bálsamo com todo um cuidado. Por que eu vou usar esse puro, enfim, sabe? Então, eu acho que... E as redes sociais, e você mostrar a cara, né, Leide, que você fala muito sobre isso, de falar do trabalho, é muito importante. E nesse artigo, a Leide fala muito sobre isso, né? A Leide quis trazer aí nesse artigo. Tem 2 artigos nessa revista que a Leide participou. Um é dela, com esse olhar, assim, mais profissional, assim, no sentido de fazer as coisas, e tem um olhar que foi a Carla Vessel que escreveu, ser aromaterapeuta num olhar poético, né? Então é legal que a gente trouxe esses 2 olhares. Mundos, né? Diferente. São necessários, né? Esse olhar mais poético da São mundos diferentes, mas que se conversam perfeitamente. É porque eu falo que um não existe sem o outro, né? Exato. Eu, na aromaterapia poética, nessa aromaterapia mais, não sei, talvez assim, mais romântica da coisa, eu não vou sobreviver sem o empreendedorismo, sem a aromaterapia profissional, porque vamos combinar que a aromaterapia não é um hobby barato, né? Então, manter essa paixão aqui, manter esse romance com a aromaterapia, se eu não tiver... Eu brinco assim, se eu não tiver uma boa aposentadoria para manter meu hobby, eu vou precisar trabalhar para manter esse hobby. Exatamente. Então, uma coisa ela precisa da outra, e é uma coisa que eu sempre falo, meninas, assim, uma coisa não precisa deixar de existir em detrimento da outra. Elas podem perfeitamente caminhar juntas, né? Você não precisa banalizar uma terapia. Pelo contrário, meu convite é justamente combater a banalização. Porque, como a Jerusa falou, muitas vezes a gente fica, né, irritada, chateada com essas coisas da internet, a gente fica até compartilhando muitas vezes, não compartilha, gente, porque quanto mais compartilha, mais você dá engajamento, você dá ibope para a pessoa, mas às vezes a gente fica chateada, comentando, mas eu brinco sempre e falo, e a gente está fazendo o quê? Compartilhando? Né? Ir lá, bater boca, isso você está botando energia no lugar errado, pega e faz o teu, com certeza alguém vai te ouvir, e em algum momento você vai ser ouvida, talvez na proporção que você quer, mas na proporção que talvez você não espera, você está sendo ouvida. Alguém está lhe ouvindo e está fazendo a diferença. Eu falo que se a gente conseguir fazer a diferença na vida de uma pessoa, a gente já pode estar feliz, porque é uma pessoa que foi salva ali, né, daquele processo de usar uma terapia errada. Então, é isso, uma coisa não precisa estar longe da outra, e o propósito é empreender, usar rede social, mas para justamente divulgar uma terapia segura, simples, consciente, como a gente está trabalhando aqui, né? Para combater a má informação ou a desinformação, né? Exatamente. Bom, e você até falou um pouquinho, né? Mas como são 2 artigos diferentes, você sentiu um pouquinho mais fácil esse segundo? Você conseguir desenvolver, escrever ele? Olha, na verdade, não. São diferentes, né? São 2 artigos completamente diferentes. Porque são diferentes. Exatamente. E ele sai muito... apesar de eu já estar, né, na área, já estava falando ali de aromaterapia, não estava assim tão aberto, né? Era mais para quem chegava ali no meu direct e conversava, e ter um pouquinho de experiência aí com o empreendedorismo, porque eu venho, né, do empreendedorismo, eu tinha supermercado antes da aromaterapia, mas quando se fala de aromaterapia, a gente não tinha informação sobre isso, como ainda não tem muita coisa, né? Então, foi mais difícil no sentido de trazer embasamento, né? Trazer um olhar de, gente, olha para isso aqui. E claro que foi um processo que me deixou um pouco preocupada nesse sentido, né? Porque não tinha muita coisa, como ainda não tem, sobre essa questão do empreendedorismo. Ainda tem muitas falas, tem muitas visões diferentes, né? E tá tudo bem, a gente vai construindo esse processo, porque é uma construção. Mas eu tinha muita preocupação também de trazer algo justamente nesse lugar, de parecer que eu estava ali só falando sobre venda, só falando de dinheiro, só falando de ganhar dinheiro, de forma banalizada. E não é essa a minha visão.
né? A minha visão, na verdade, é que nós precisamos, sim, valorizar o nosso trabalho, porque eu parto do princípio que muitas vezes nós falamos sobre a ideia de que a aromaterapia é desvalorizada. E eu sempre falo, muitas vezes nós mesmos desvalorizamos a aromaterapia, né? Quando nós não valorizamos o nosso trabalho, quando nós não precificamos corretamente o nosso trabalho. Não é precificar num valor exorbitante, mas faz as contas, né? Veja ali quanto que você gasta para atender, veja quanto de produto você usa, veja quanto de combustível você usa para mudar de uma clínica para outra, quanto que você investiu em conhecimento, faz as contas, né? Como a gente faz ali certinho, bonitinho, né? Faz as contas, descobre o valor do teu atendimento para depois você colocar o preço do seu atendimento. Então, muitas vezes nós mesmos desvalorizamos quando simplesmente tiramos da nossa cabeça o valor do atendimento, vale no Google qual o valor médio de um atendimento era uma terapia. Mas isso é tão relativo. Hoje eu tenho mentoradas que não conseguem cobrar mais do que R$150. Por conta do contexto onde ela está, não comporta mais do que R$150. E o atendimento dela precisa caber nesse orçamento de R$150. E eu tenho mentoradas que o atendimento custa R$350. E já com projeção para aumento, porque lá o lugar já comporta todo esse valor. Então, cada caso é um caso. Então, eu tinha muita preocupação de transmitir a mensagem errada, de que quem lesse não entendesse o que eu estava trazendo ali, né? Então, eu fui fazendo, refazendo, eu acho que eu escrevi e reescrevi umas 10 vezes. Eu escrevia e falava, acho que essa palavra aqui não vai transmitir o que eu quero. Aí, botava outra palavra, escrevia de novo, né? E buscar essas referências. Então, trazer o universo do empreendedorismo que está cá fora para dentro da aromaterapia e adaptando. Porque por mais que a gente fale de empreendedorismo, assim, por mais que a gente fale de uso de redes sociais, é muito importante a gente entender que quando se fala de aromaterapia, é diferente. Tem coisas que não cabem para a aromaterapia do empreendedorismo, tem coisas que não cabem da rede social para a aromaterapia, e a gente precisa ter esse feeling para não começar a bagunçar as coisas. Então, fazer essa junção, montar esse quebra-cabeça, foi mais difícil. Lá no outro, eu já estava meio que na minha zona de conforto, né? Já conhecia os óleos essenciais, já entendia da química, já tinha experiência clínica. Então, foi mais trazer aquilo ali para o campo acadêmico. Cá, além do acadêmico, eu precisava buscar essas informações e fazer essa adaptação para o universo da aromaterapia. Então, acho que ele foi mais desafiador. Exatamente. E essa insegurança também está trazendo algo muito novo, né? Tudo que é novo aí, tudo que se desponta vai levar pedrada de um lado ou do outro, né? Então, eu ficava com muito medo aí. Mas até então, graças a Deus, não recebi, não. Foi tranquilo. Que bom. Que bom. Isso é bom. Bom, Leide, se eu já quiser emendar, a Leide, ela faz um trabalho com ortopedia, como a gente falou, para mulheres, né? Então, quem busca atendimento. Quer falar um pouquinho, assim, desses teus dois trabalhos, né? Como eu brinquei ali no comecinho com elas antes daqui, fazer o jabá, né? Porque é isso que a gente quer que também com esse aromaterapia em foco, né? Fazer conexões com o pessoal que está fora aqui do PAB, né? Então, tá bom. Então, eu trabalho atendendo mulheres, né? Meu público é específico para mulheres, muito na questão das questões emocionais, mas também trabalho muitas questões clínicas. Olha como um todo, né? Eu brinco que eu nunca atendo uma cólica, eu atendo uma mulher com cólica. Então, aí eu vou olhar para essa mulher e, por conta dessa cólica, a gente vai trabalhar todas as questões que envolvem a vida dessa mulher. Então, eu trabalho dessa forma, né? Com atendimento, ou atendendo outras mulheres. Então, eu tenho um perfil no Instagram que fala específico para esse grupo, então, que é onde eu capto clientes, né? Então, hoje, 80% dos meus atendimentos vêm desse perfil, né? Eu tenho hoje, basicamente, atendimento online, porque 80% dos meus atendimentos vêm desse perfil, e trabalho também mentorando, né, outros aromaterapeutas que queiram também fazer um trabalho nessa questão de rede social, de se posicionar na rede social, né, de forma autêntica, ser você ali, né, trazer a tua identidade, que eu falo que no fim das contas o que vende é você. Então, é importante esse olhar de modelar. Então, por mais que a gente fale de aromaterapia, a Vitória, a Bárbara, elas vão ter perfis totalmente diferentes, porque são mundos diferentes. É aromaterapia, ainda que seja infantil, mas são abordagens diferentes e são pessoas diferentes. Então, a rede social para aromaterapeuta é igual a aromaterapia, é individualizada, né? Então, não tem jogo igual para todo mundo, é individualizado. Então, eu trabalho hoje com a mentoria também, atendendo aromaterapeutas que queiram se posicionar na rede social e trabalhar essa parte da profissionalização. Então, dentro da minha mentoria, que chama Profissionaliza, a gente trabalha todo o processo de profissionalização.
desde a estrutura de anamnese, a mentalidade, que é uma coisa que a aromaterapeuta precisa trabalhar muito, né? A estrutura de perfil, criação de conteúdo, tudo que envolve o processo de profissionalização para que essa aromaterapeuta venha viver de aromaterapia, fazer dinheiro e se tornar uma profissional, para além do conhecimento dos óleos essenciais. Eu trabalho dentro da mentoria. Na mentoria, a gente não fala sobre óleos essenciais, né? Porque esse conhecimento aí, eu brinco que tem gente demais aí para dar esse conhecimento muito mais, muito melhor do que eu. Mas aí, se formou em aromaterapia, aí dentro da mentoria a gente trabalha agora a parte de profissionalização, estruturação de negócio mesmo. A linguagem dentro da aromaterapia, dentro da mentoria é essa, estruturação de negócio e o uso das redes sociais para captar e divulgar o seu trabalho. Perfeito. Como eu falei, vai estar aqui, né, os arrobas da Leide, aí vocês podem entrar em contato com ela. E, meninas, cada uma quiser falar junto ou separado, né? Primeiro de cada uma das suas profissões aí, o serviço que vocês oferecem, depois do bálsamo, enfim, podem ficar à vontade. Bárbara, quer começar? Bom, vou começar. Meu perfil no Instagram, né? babiaquino.aromaterapia. Eu faço atendimentos, principalmente para crianças. Na verdade, eu não atendo a criança, eu atendo a família, né? A mãe, a família. Ou público materno infantil, né? Então, gestantes também, no pós-parto, puerpério, é onde muito as mulheres precisam desse apoio da aromaterapia, encontram um acolhimento aí, né? Então, também realizo orientação para profissionais que querem utilizar a aromaterapia no seu dia a dia. Então, profissionais da assistência obstétrica, profissionais da pediatria também, né? Que trabalham com esse público materno infantil. E eu quero agradecer, meninas, porque essa conexão, primeiro, ou escutar você, Leide, foi fundamental. Seu trabalho é lindo e muito importante para nós, aromaterapeutas, porque a gente aprende a ser terapeuta, mas a gente não aprende a empreender, né? Eu, pelo menos, assim, isso é um trabalho que eu venho feito, porque é fundamental, né? Senão, igual você falou, a gente não sai da nossa rede ali. E como é bom a gente poder expandir, né? Então, que bom ter você aí. Realizando esse trabalho. As meninas Jerusa e Regina, obrigada também por essas conexões, por ter não só a revista, mas um portal mesmo, né, que gera conexões, que é um lugar seguro para a gente buscar informação responsável aí, né, e vocês fortalecem a aromaterapia com esse trabalho do PAB. E vocês, né, Vitória e Jade, minhas parceiras que fizeram nascer aí esse artigo, e foi lindo escrever com vocês. Obrigada, viu, meninas? Jade. Agradeço também. Então, além de trabalhar na Magna Mater, né, com a Vitória, no desenvolvimento e manipulação de fitocosméticos, né, e de semimedicinais, eu tenho um Instagram que chama dojardim.brasil, é uma marca de produtos para bem-estar, inspirados no exuberante jardim da natureza, né, que eu penso muito desenvolver o cuidado do jardim interno e do jardim externo junto, né, e isso engloba tudo, né? Todas as nossas relações. E também quero agradecer muito a todos vocês. Já estou doida para ler o artigo da Leide Mara. E é isso, a parceria linda e espero que nasçam, né? Que daqui que possam nascer novos frutos também. Vão nascer, com certeza. Vitória. Eu achei bonito do fruto e da Leide Mara falou da semente, né? Que ninguém menosprezar o valor da semente. Que até a semente tem o terreno. Esse trabalho que vocês fazem, que é um trabalho aparentemente pequeno, mas é um trabalho de semente e que vai encontrar realmente muitos terrenos para que isso prospere, né? A semente ela não é para ser guardada, é para ela ser distribuída, para ela ser disponibilizada, e eu acho esse trabalho muito, muito lindo, né? Então, no farmácia, a gente tem, né, homeopatia Magna Mater, no Instagram é homeopatia Magna Mater, e a gente trabalha nisso, como eu falei, com acolhimento, cuidado com através de manipulação, de fitocosmética, de homeopatia, da parte nutracêutica, um trabalho que já vai desenvolvendo a cada dia, né? E é isso, é um desenvolvimento permanente, né? E agradecer muito a Jerusa e Regina, e agradecer muito pela oportunidade de conhecer tantas sementes tão bonitas, né? Eu agradecer. Muito bom, meninas.
Bom, foi um prazer ter vocês aqui com a gente, né? Pegar uma noite aí. Foi difícil de arranjar o horário para todas juntas, né? A gente conseguiu. E um prazer estar com vocês todas aqui, agradecer, né? E avisar todo mundo que vai abrir de novo a submissão para mandar artigos para a revista. Podem mandar de novo, tá? Se vocês tiverem algo para escrever, fiquem à vontade. Será um prazer ter de novo o artigo de vocês, meninas. Com certeza. A revista só vai sair em março de 2025, então tem tempo ainda de produzir, se tiverem alguma ideia aí, falem conosco. E vai ser a número 10, né, Rê? Então é um símbolo muito importante para a gente também, essa revista. Então fiquem à vontade. Logo vai lá estar no Instagram, a gente vai falar sobre todas as questões aí da abertura aí para a nova edição. Enfim, agradecer a todos vocês e espero que a gente ainda possa ter outras, né, dessa aqui, para a gente falar mais e fazer mais conexões. Com certeza, com certeza. Muito grata a todas, de coração. Foi uma honra. Até mais. Tchau, tchau. Gente, teremos mais uma Neuroterapia em Foco, que é o número 5, com mais algumas autoras, tá? Até mais. Tchau. Boa noite.